Olá pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula da Escola da Inteligência? E na nossa aula de hoje nós vamos finalizar a nossa sexta lição. Então eu convido vocês a pegarem a apostila de vocês, abrirem lá na aula 3, na página 60. Então, aqui na página 60, aqui nessa aula, nós vamos refletir um pouquinho sobre o Código da Cooperação. Então nós vimos nessa sexta lição as terríveis armadilhas, que é preciso que estejamos muito atentos para que a gente não caia nessas armadilhas. Vocês se lembram quais armadilhas que são essas que nós estamos trabalhando na sexta lição? Isso, a armadilha do egoísmo e da arrogância. Falamos bastante sobre essas duas armadilhas, mas mais uma vez a Prof. Valéria quer reforçar com vocês o conceito dessas duas armadilhas, porque é muito importante a gente saber o que é arrogância, o que é egoísmo, para que a gente não caia nessa armadilha no nosso dia a dia. Vamos recapitular então? Egoísmo é quando eu só penso em mim. Então, quando eu só penso no que é bom para mim, no que eu quero, no que eu acho, no que eu penso. Então, isso é ser egoísta. É quando a gente só olha pra gente, quando a gente não consegue olhar para a necessidade do outro. Então, essa é uma armadilha muito ruim que a gente pode cair, como os personagens caíram aqui na lição que a gente aprendeu, não é mesmo? E a segunda armadilha que nós estamos trabalhando nessa sexta lição é a armadilha da arrogância. O que é essa armadilha? A arrogância é quando eu me acho superior aos outros. E quando a gente se acha, quando a gente age com arrogância, quando a gente se julga melhor que o outro, a gente acaba menosprezando, humilhando, deixando o outro triste. Então, isso não é nada bom. Então, é preciso que estejamos atentos para que a gente não caia nessas duas armadilhas, tá? Então, aqui na nossa aula 3, nós vamos trabalhar o Código da Cooperação. Então, vocês sabiam que esse Código da Cooperação, quando a gente pratica, quando a gente coloca ele em prática, a gente não cai nessas duas armadilhas, né? Então, o que seria cooperação? Que é uma palavra que vocês ouvem bastante, essa palavra não é nova no vocabulário de vocês, tenho certeza que vocês já ouviram muito, mas qual é o conceito dessa palavra? Cooperação. Então, cooperar é ajudar, é trabalhar em grupo, é trabalhar em equipe, rumo a um objetivo só. Então, quando a gente trabalha em grupo, quando a gente olha para o coletivo, o que é bom para o grupo, não só para mim. Então, eu estou tendo uma atitude cooperativa. Então, quando a gente trabalha nesse grupo rumo ao mesmo objetivo, a gente diz que nós estamos trabalhando de forma cooperativa, com a cooperação. Então, toda vez que a gente pratica a cooperação na nossa vida, as coisas fluem melhor, a gente fica feliz e todos ficam felizes também. A gente viu nessa lição que é muito fácil a gente cair nessas duas armadilhas. A gente decifrar esse código, né? O que é um código? É como se fosse uma chave que abre, né? Por isso que é preciso a gente estar atento e usar esse Código da Cooperação, sempre trabalhar de forma cooperativa, trabalhar em grupo, que a gente não caia nessas armadilhas e viva bem. Às vezes a gente fica esperando muito por parte do outro, né? Ah, meu amigo não faz, minha mãe não faz, meu irmão não faz, mas nós temos que começar, vocês que já são mocinhos, que já são mocinhas, precisam começar a pensar de uma forma diferente, né? Se de repente o seu amigo não tem uma atitude que você gostaria que ele tivesse, parta de você, inicie de você, que muitas vezes a gente erra achando que sempre o outro tem que dar o primeiro passo, que sempre o outro tem que servir a gente. Então, por que não a gente dar esse primeiro passo, né? Porque se a gente der esse primeiro passo, pode ser que dê certo, né? E o meu amigo goste da minha atitude e reproduza a minha atitude mais vezes. Então, é muito importante vocês pensarem que a gente não existe sozinho, ninguém existe sozinho. Nós sempre precisamos de alguém, nós sempre precisamos do outro, seja em casa, seja no colégio, seja em qualquer lugar. A gente não vive sozinho, a gente sempre vive, né, em grupos. E para que a gente viva de uma forma saudável, de uma forma feliz no grupo, é preciso que a gente pratique essa cooperação, tudo bem? Então aqui no decorrer da nossa apostila, da aula 3, nós temos algumas dinâmicas que não serão possíveis de realizar, porque são dinâmicas em grupos, tá? Então nós vamos deixar essas dinâmicas para uma outra oportunidade.
E aqui no finalzinho da nossa apostila, como a gente sempre tem o diário de um aventureiro, então vocês vão responder para mim essas questões aqui referentes ao diário do aventureiro, tá? Então sempre que a gente finaliza uma lição, tem algumas perguntas chaves com o que a gente trabalhou na unidade para que vocês deixem essas aprendizagens registradas. Então, a primeira questão está pedindo que vocês expliquem o que é arrogância. Então, arrogância Então, vocês expliquem aí com as palavrinhas de vocês. Nós já falamos bastante em todas essas aulas dessa lição, né? Só relembrando, arrogância é aquela sensação de desprezo que uma pessoa tem por outra, né? Quando ela se acha melhor que o outro, quando ela acha que o que ela pensa, o que ela faz é mais importante do que o outro. Então, isso é arrogância. Aí a próxima, eu posso cair na armadilha da arrogância quando? Então, quando que a gente cai nessa triste armadilha da arrogância? Quando eu me acho melhor que o outro. Toda vez que eu me achar melhor que o outro, me julgar melhor que o outro, eu caí nessa armadilha, né? E por que é uma armadilha? Porque não é verdade. Todo mundo é importante, né? Você é importante, seu amigo é importante. Por isso que ninguém tem que se achar melhor que ninguém, não é mesmo? A próxima pergunta. Egoísmo é? Então, o que é egoísmo? Então, já falamos bastante sobre isso também, sobre essa armadilha. Então, vocês vão anotar ali. Egoísmo é o quê? É quando a pessoa só pensa em si. Ela só quer as coisas para ela, não pensa na necessidade do outro. Então, isso é o egoísmo. Eu posso cair na armadilha do egoísmo quando? Então, quando que a gente cai na armadilha do egoísmo? Quando a gente só pensa na gente, né? No que eu quero, no que eu preciso. Não no que os outros precisam, no que os outros querem. Decifrar o código da cooperação me ajuda essa é a minha opinião, com certeza você tem a sua também, mas eu acho que quando a gente decifra o código da cooperação, ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa mais feliz, porque quando a gente aprende a trabalhar em grupo, quando a gente entende, né, que não é só o que eu quero, mas de repente aquilo que eu quero não é importante naquele momento, então às vezes a gente precisa abrir mão, olha, eu queria muito que fosse assim, mas vocês colocaram dessa forma, realmente, né? Eu acho que para o momento isso que vocês colocaram é mais importante. Então vamos fazer desse jeito, né? Então essa flexibilidade é muito importante. Entender o que é bom para o grupo, para todos, tá? Espero que vocês tenham assimilado bastante a respeito dessas duas armadilhas, do egoísmo e da arrogância, e que vocês pratiquem esse código da cooperação e que não caiam nessas duas armadilhas, né? Que toda vez que a gente cai nessa armadilha, a gente fica triste, a gente fica chateado, causa confusão, deixa os outros tristes também. E a gente tem que procurar viver bem, viver em paz e ser feliz. Tudo bem? Então desenvolva aí com bastante capricho a sua atividade e eu espero você na próxima aula com uma lição novinha, nova história. Será que, pessoal, nessa 7ª lição, os aventureiros encontrarão finalmente o segredo da felicidade inteligente? Porque até agora, né, eles já passaram por várias aventuras, mas ainda não conseguiram descobrir. Então, na próxima aula, na próxima lição, na 7ª lição, vamos ver se finalmente eles descobrem o tal segredo da felicidade inteligente. E eu espero vocês pra gente descobrir isso juntinhos. Tchau, tchau, pessoal. Até lá!